Fala, gente, muito bom dia, como vocês estão? Primeiramente, passando para desejar um dia abençoado, que Deus nos guarde, nos proteja, esteja conosco em todo o tempo, nos livrando de todo mal também. Vamos para a leitura do nosso devocional de hoje, dia 9 de maio, e hoje a promessa é para filhos obedientes. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. 1 Reis 3,14. Que promessa poderosa! Este verso nos lembra, junto a Salomão, que estava no começo do seu reinado, havendo herdado o trono do seu pai, Davi, que as bênçãos e a obediência andam de mãos dadas. Aqui Deus nos ensina uma lição de pai para filho. Um bom pai educa os seus filhos, os adverte e os direciona. E como o nosso Pai Celestial, os seus ensinos e exortações são perfeitos e vêm do seu desejo de nos proteger e nos ver prosperar. Essa eterna promessa, feita originalmente a Salomão, pode trazer grande livramento e muitas bênçãos para as nossas vidas, se for aplicada por cada um de nós com diligência a cada dia. Deus está dizendo que, se você andar em seus caminhos em cada parte da sua vida, obedecendo aos seus mandamentos e decretos, como fez o rei Davi, você verá bênçãos de longevidade e de expansão daquilo que você já recebeu do Pai durante sua vida. Veja como Deus abençoou Salomão. Ele teve paz com seus vizinhos e fez uma aliança estratégica com o Egito, casando-se com uma princesa egípcia. A economia sob o seu reinado era forte e crescente, atuante na exploração de minérios, sal e comércio marítimo e terrestre. E conforme era desejo do seu pai, construiu o templo ao Senhor. Em 7 anos, a obra do templo de Salomão estava concluída em Jerusalém. O rei também manteve unidas 12 tribos de Israel e liderou a nação na sua era de ouro. Um tempo de grande paz e prosperidade. O seu governo durou 40 anos. Deus é um Deus de promessas e alianças, e os filhos obedientes desfrutam da fidelidade das bênçãos do Pai. Se estivermos dispostos a obedecê-lo, ficaremos seguros, crescendo e se desenvolvendo uma vida abençoada e que também abençoará muito sobre a cobertura do céu. Que promessa linda! Para filhos obedientes. A obediência nem sempre é muito bem recebida por nós, né? Nós gostamos de ser desobedientes, isso desde criança, isso vem da nossa natureza caída, a gente adora desobedecer. E uma das maiores dificuldades de nós cristãos ali, principalmente quando a gente se converte, é essa obediência. A gente tem a tendência a querer fazer as coisas do nosso jeito, a achar que a gente sabe o melhor caminho, mas eu posso te garantir uma coisa, isso só nos atrasa as coisas, as bênçãos de Deus e nos faz quebrar muito a cara. Eu, quando me converti, quebrei muito a minha cara, tá? Porque eu era muito teimosa, Deus falava, vai por aqui, eu falava, não vou. Eu vou por lá. E eu até o meu limite de esgotamento mental e psicológico, eu lutei para ir contra aquilo. Porém, chegou uma hora, eu lembro que eu ouvi uma pregação de um pastor meu da igreja, que eu me converti, ele falava assim, não adianta fugir, você é um peixe pescado. E quando você é um peixe pescado, você tá presa no anzol de Deus. Então você pode nadar o mais longe que você quiser. Ele vai puxar de novo, e de novo, e de novo. E eu vi isso acontecendo na minha pele, até que chegou uma hora que eu falei, quer saber? Eu vou ceder e vou aceitar os caminhos do Senhor pra mim. Foram fáceis? Claro que não. Eu acho que a palavra obediência e renúncia é o que mais aproxima Deus de nós, mas é uma das nossas maiores dificuldades. Vamos combinar que não é fácil obedecer. Até porque, geralmente, aí os comandos de Deus vêm baseados lá na frente, num futuro que Ele vê, mas a gente não vê. As coisas que Ele me pedia pra renunciar e pra obedecer eram coisas que eram claras pra ele, mas pra mim naquele momento não fazia nenhum sentido. Eu abri mão de um monte de coisa que pra mim naquele momento era um absurdo Deus me pedir. E eu falo hoje com muita convicção de que até os não de Deus são uma bênção e uma proteção. Hoje eu falo glória a Deus que o Senhor me disse não naquela época. Glória a Deus que o Senhor me tirou de tal lugar. Glória a Deus que o Senhor me afastou de tal pessoa. Mas na hora não era isso. Na hora eu falava, não é possível. O Senhor só me pede coisas que eu gosto, o Senhor só me pede coisas que eu amo. Mas, na verdade, Ele já via o hoje. Quem eu seria fazendo essas renúncias? Quem eu seria obedecendo aqueles comandos que Ele me deu lá atrás? Não faz sentido nenhum, gente. Andar com Deus não é fazer sentido mesmo. É confiar. Eu tenho até escrito aqui na lousa que eu tenho na cozinha, ó, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é a fé. Isso é andar com Deus. É confiar naquilo que Ele fala, não naquilo que a gente vê. Porque se você esperar, meu amigo, ver as coisas para caminhar com Deus, você nunca vai fazer nada. Porque senão, vamos pensar aqui. Se a gente fizer só depois de ver, não é fé.
É normal, é uma coisa normal. Se você me dá 50 reais, manda eu fazer uma coisa e já tá me mostrando 50 reais, eu vou fazer. Agora, confiança em Deus é ele falar, vai pra lá, sem fazer sentido nenhum. Na sua cabeça, o certo é ir pra lá, e mesmo assim você ir pra cá. Isso é confiar em Deus, tá? Isso é obedecer. Não é pra fazer sentido mesmo, é pra ser obediente. E eu vejo como a gente tem dificuldade, né, de obedecer, como a gente é teimoso. E o inimigo adora e aproveita isso também. Sempre vai nos confundir, vai colocar coisas na nossa cabeça para não fazer sentido mesmo. Essa é a especialidade do inimigo, tá? Mentir. Então ele vai sempre tentar te convencer a fazer o oposto, porque ele sabe que esses caminhos nos levam à morte, nos levam a coisas ruins. E ele sabe que o caminho que Deus está mandando a gente ir é o que vai nos levar para onde os planos de Deus vão se concretizar. E aqui fala claramente, é uma promessa para filhos obedientes. Gente, eu posso garantir, uma das coisas que mais aproxima Deus da gente é a obediência. Porque pensa, você sendo pai e mãe, você não adora que seu filho obedeça? Gente, que coisa linda, você fala e a pessoa obedece. E quando seus filhos te desobedecem, você fala, não pula daí que você vai machucar. Não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. É porque você não ama ele? E a criança, na cabeça dela, você é chata. Você tá mandando ela parar de fazer uma coisa que não tem problema nenhum. E é a mesma coisa com Deus, ele tá falando, não vai por ali. E se você for mesmo assim, você tá desobedecendo seu pai igual você desobedeceu seu pai na terra. E também outra coisa que eu vejo hoje em dia, gente, um bom pai, ele direciona e corrige o filho. A gente tá numa geração que acha que não pode corrigir filho. Gente, me desculpa, mas filho tem que ter regras e ordem. Criança precisa ser corrigida. Ela não sabe o que ela tá fazendo. É você que vai falar pra ela o que ela tem que fazer. Então aqui fala, um bom pai corrige o filho. Deus é o melhor pai do mundo. Ele não vai corrigir a gente? E uma coisa também que eu aprendi logo que eu me converti. Eu dei sorte, meu primeiro pastor era muito bom. Ele falava coisas muito assim, muito fáceis de ser entendidas. E ele falava sobre isso. As consequências Deus não tira. Deus fala, não faça isso. Eu vou lá e faço. Ele vai me amar do mesmo jeito, vai me perdoar, vai me acertar de novo. Porém, as consequências ele não vai tirar, porque senão ele seria injusto. Que nem acontece muito. Eu conheci ele de perto, um rapaz que era ladrão, bandido, ele matou um monte de gente. Ele se arrependeu, se converteu. Adiantou o quê? Lógico, ele recebeu a salvação, ele mudou de vida, ele conseguiu resgatar a família dele, mas ele foi preso. Quando chegou o julgamento, ele foi preso e ia cumprir sei lá quantos anos de prisão, porque a consequência seria justo Deus fazer ele não pagar pelas mortes que ele tinha feito. Não é justo, e Deus é justo. Então, eu falo que eu erro menos hoje porque eu penso isso. Eu falo, nossa, se eu for por ali, além de tudo, ainda tem consequência, então eu vou obedecer. Muitas vezes, sem enxergar, eu pareço meio doida, tá? Para as pessoas próximas de mim. Eu também acho, às vezes, que eu sou meio doida, porque, gente, eu confio e obedeço cegamente. Lógico que eu fraquezo, às vezes, direto, eu tenho vontade de mudar de ideia, de opinião, mas eu não consigo. Eu não consigo. Se eu dou minha palavra para Deus e eu obedeço, eu vou até o final, mesmo sangrando ali, mesmo que a circunstância... E é incrível como vai chegando próximo ali da hora de acontecer, parece que o cerco vai fechando e eu pareço cada vez mais maluca e parece que cada vez menos faz sentido o que eu tô fazendo. E as pessoas ao meu redor, elas falam, elas pensam, né? Até que hoje elas falam menos, porque elas já meio que acostumaram. A minha mãe, no começo, ela falava, Jéssica, é maluca. Você é maluca. E hoje, eu colho os frutos das minhas maluquices, né? Eu sempre conto pequenos espaços aqui dos meus testemunhos. Um dia eu paro e conto tudo pra vocês. Mas eu me converti depois de adulta. Tive relacionamentos péssimos e depois decidi fazer um voto com Deus. Fiquei 3 anos sozinha, sem me envolver com ninguém, tá? E eu já tinha 28 anos. Então, para as pessoas isso era loucura. E lembrando que eu não sabia, tá? Que ia durar 3 anos. Eu fiz esse propósito, falei, só vou me envolver com a pessoa quando o Senhor me mostrar e for pra eu casar, porque eu não quero mais sofrer. Nós mulheres sabemos, né? Que relacionamentos ruins, eles destroem a nossa vida. E foram 3 anos, tá? Então, eu não imaginava. Eu falei, 6 meses. Tá ok, mas eu continuei obediente. Continuei obediente. Quando passou 2 anos, eu falei, tá de brincadeira, isso não vai se acontecer. Eu pensava em fazer o errado, mas depois eu falava, eu vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco, vou confiar mais um pouco. E hoje eu colho os frutos dessas decisões. Tenho um casamento muito abençoado, não é perfeito como nenhum, porém, a bênção de Deus está na minha casa, a bênção de Deus está na minha vida e na do meu marido. Então, ser obediente sempre vai ter recompensas, mas exigirão muitas renúncias no caminho.
Então a gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento e entender. É um bom pai, ele parou naquela época e me corrigiu. Jéssica, por esse caminho você só tá se machucando. Vamos por aqui? E eu quem escolhi. Vamos por aí. Mas eu poderia ter falado não também. Poderia ter ido pelo outro lado e tá até hoje passando pelo que eu passava naquela época. Então, vale a pena ser obediente. Serão muitos processos. Você terá que falar não para muitas coisas diversas vezes. E você terá que ser fiel àquilo, mesmo quando não fizer sentido. Mas uma coisa eu posso te garantir: se Deus falar, vai por ali e você for, não tem como dar errado. Só que pode ser que não seja amanhã. A espera, o tempo é o nosso maior inimigo ali da perseverança, porque a gente não tá acostumado com isso, ainda mais hoje em dia. Vamos combinar tudo muito rápido, internet, você fala oi pra pessoa que tá no Japão, ela te responde na hora. Mas com Deus não funciona assim, porque ele é um pai sábio. Ele só vai te dar quando você estiver preparado. E hoje eu entendo essa espera dos 3 anos. Estar casada exige maturidade. Existe inteligência emocional e muita maturidade. E eu não estaria pronta há 3 anos atrás. Então hoje eu falo, o Senhor é perfeito. Foram 3 anos que pareceram longos, mas eu olho pra trás e eu tenho clareza, eu jamais conseguiria ter um casamento igual eu tenho hoje com a cabeça que eu tinha naquela época, com minha personalidade. Então sempre vai valer a pena, tá? Eu me empolgo muito quando é pra falar de confiança em Deus, de Deus é fiel, porque são as maiores promessas de Deus. Ele é tão fiel que a gente não é capaz de olhar em um humano, por melhor que ele seja, nem a nossa mãe e nosso pai, e ver tanta bondade e fidelidade igual a gente vê em Deus. Então, no dia de hoje, que você reflita sobre isso. Promessa para filhos obedientes. Vale a pena obedecer. O inimigo vai tentar te provar o contrário, mas olha, eu sou a prova viva de que vale a pena obedecer. Vale a pena renunciar às suas próprias escolhas, suas próprias opiniões, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente acha que sabe. A gente acha que conhece as pessoas, a gente acha que entende de tudo, mas na verdade a gente é muito limitado, sabe? A gente não consegue enxergar nem amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Então confia naquele que conhece o amanhã, que conhece o depois de amanhã e daqui 10 anos, e confie no que ele vê sobre você. Hoje eu vejo que eu não sou quem eu imaginaria que eu seria hoje em dia, mas eu vejo que eu sou muito melhor do que eu me projetaria, entende? Eu não sou como eu achava, mas eu sou muito melhor do que aquilo, porque eu obedeci a Deus. Então hoje eu olho pra mim e falo, que legal que eu te obedeci, que legal que eu fui por onde você mandou e me transformei essa pessoa que eu sou hoje. Eu sozinha seria incapaz de ser a mulher forte que eu sou hoje, corajosa, que ama a Deus sobre tudo, que tá se posicionando e falando do amor dele, se eu não tivesse passado por esses processos que não foram fáceis, tá? Foram dolorosos, mas que valeram a pena cada segundo. O que realmente, de fato, vale a pena? Deus e a sua justiça. O que de fato realmente vai me trazer garantia de salvação, vai me trazer vida transformada? Deus. Então pense nisso quando for colocar na balança se vale a pena obedecer ou não. Abençoado dia para vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês, que vocês curtam aí, comentem, tá? O que vocês querem falar. Também quero gravar sobre assuntos aleatórios, não quero só ler devocional, mas não tenho tanta propriedade para falar ainda, porém estou aqui aberta para conversar com vocês sobre assuntos. Adoro falar sobre relacionamentos e adoro falar para mulheres. E é isso. Abençoado dia.